Oi, meu povo! Eu sou Vanessa Carla e esse é o Na Real, o nosso podcast, e eu espero que seja o podcast favorito de vocês daqui pra frente. Nós surgimos de forma meio nômade, porque vai ser a realidade nua e crua no sentido literal da palavra, esse é o propósito do podcast. E para começar, se você não segue o nosso canal, já fica o convite, segue, se gostar do vídeo, curte e não esquece de compartilhar com os amigos. Hoje eu tô aqui com a Micaela Souza e ela faz parte do nosso quadro Elas Arrasam, porque a história dela vai falar por si. Ei, Mica! Olá! Que bom ter você aqui com a gente. Queria primeiro agradecer muito você estar presente e quero que as pessoas saibam, assim como eu, como que a sua história é legal. Então eu vou deixar você se apresentar e depois a gente vai contar para eles um pouco mais da sua longa história empreendedora. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Uma honra ser a primeira convidada estreando. Eu sou Micaela Souza, tenho 26 anos e sou publicitária. Atualmente eu tenho uma empresa de marketing e comunicação digital focado para empreendedorismo feminino. Assim, segura essa, gente. Ela decidiu abrir um negócio focado em atender mulheres. Isso tem um motivo, né, Mica? Tem, assim, é como tá hoje, né? Mas tem que contar como que tudo que aconteceu para chegar até aqui. Essa intimidade é porque a gente tem uma longa história, mas aí eu vou aproveitar para poder introduzir vocês um pouco nessa história. E aí, Mica, eu queria que você contasse como que foi, assim, primeiro a questão da transição de carreira, porque a Mica não começou empreendedora, tá, gente? Ela passou pela questão da carteira assinada. E como que foi para você? Mulher, negra, de carteira assinada e que decidiu empreender. Então, eu sempre falo que o empreendedorismo caiu de paraquedas na minha vida, porque eu nunca tive referência e nunca tive incentivo para empreender, né? Eu sou de uma família simples, então nunca teve essa cultura de ter um pai que é empresário, um tio que é empresário, uma tia. Então já fui criada para estuda para você ter um bom emprego, né? Para você trabalhar para alguém, numa boa empresa e ter um bom emprego. Então, assim, culturalmente falando, isso não era uma realidade para mim. Então, eu estudei, me formei em publicidade e no meu primeiro emprego, após a formatura, eu pensei, né, em ter uma renda extra. Aí comprei uns acessórios, falei, gente, eu preciso ter o meu trabalho fixo, mas ter alguma coisinha ali, caso, né, eu seja mandada embora, alguma coisa assim, eu tenha uma renda extra. Comprei uns brincos pela internet para revender. Assim, simples, só de sacoleira, né? E aí comprei e comecei a vender e teve uma aceitação legal. Só que como já tinha o espírito da marqueteira, não consegui ser só tipo uma sacoleira. Então eu comecei a investir, né? Fiz uma página no Facebook, no Instagram, fiz cartão de visita, o logo, comecei a tirar fotos, né, mais produzidas. E aí foi tomando uma proporção um pouquinho maior. E aí nasceu a Aduc, que era uma loja, né, virtual de acessórios femininos. Inicialmente brincos, né, de madeira, uma pegada mais afro. E conta o significado da Aduc, gente, porque quando eu descobri eu achei muito legal, acho que vale muito a pena. Aduc, muita gente pergunta que é um nome diferente, né? Aduc significa muito amada no idioma nigeriano, porque a ideia era ser brincos com a pegada mais afro mesmo, tanto na modelagem quanto nas estampas. Então surgiu com esse intuito. E aí, eu trabalhando e vendendo os brincos, mas uma coisa muito de segundo plano e até então não tinha caído a ficha para mim. E foi então que eu saí desse emprego que eu tava, né, assim que eu me formei, e fui para um outro emprego que me deu assim um mega susto, porque eu entrei, fiquei um mês e me dispensaram, né? Claro que foi uma contratação precipitada e me dispensaram. Uau. E aí eu fiquei sem chão, né? Sem chão e desesperada também.
Sem chão com conta pra pagar, né? Exatamente. Entendi. Os boletos não param. E aí fiquei sem chão. Então assim, gente, eu preciso vender, né? Continuar vendendo essas peças. E até comecei a vender outras peças, porque a Duque eram peças de madeira e tudo. E comecei a vender semi-joias também. E aí até nasceu a Lazuli, que foi uma outra loja virtual que eu fiz. Aquela coisa, né? Tive uma ideia, já vou fazer, já vou criar um Instagram, abri uma empresa do nada. Ela tava fazendo coleção de empresas, vocês perceberam, né? Mas tá tudo certo. E aí abri a Lazuli também para vender semi-joias. Vou ter 2 segmentos, né? Porque são públicos diferentes também. Sim. E aí, beleza, comecei a vender, mas assim, tudo muito confuso na minha cabeça, porque o que eu sou? Eu sou empreendedora, eu sou publicitária, eu gosto disso, eu não gosto, eu odeio a minha profissão, porque sair da faculdade, né, é um baque, porque você não sai pronto pra nada, né? Muita coisa você vai aprender no batidão do dia a dia. Vou aproveitar essa fala sua só pra ela validar uma coisa que eu falo sempre, gente. Eu falo que a faculdade, ela é parte fundamental para você adquirir conhecimento, mas ela não te prepara para o mercado de trabalho que te recebe. É fato? Fato. Muita coisa eu aprendi na prática, né? Na vivência mesmo. E aí, nesse tempo, isso foi início de 2018, início de 2019, nesse 1 ano aí tava essa confusão. Aí, beleza, emendei num outro emprego, porque precisava, era CLT também, a segurança. E aí, emendei num outro emprego. Assim, até aceitei uma proposta que eu não tava tão afim de aceitar, mas, igual a gente falou antes, os boletos não param de chegar. Aceitei a proposta, mas mantendo. Mas assim, muito segundo plano mesmo. E aí, eu conheci um grupo de mulheres, que é até aqui da região do Vale do Aço, de Timóteo, que chama Chá com Elas. E esse grupo promovia feiras de negócios femininos para divulgar o trabalho mesmo. Além do Chá com Elas, teve uma outra feira que era ai, gente, esqueci o nome. Mas uma outra feira também de artesanato, não focada em negócios femininos, mas uma outra feira. Porém, essa feira, para participar, o interessante era que você tivesse produto autoral, né? Fabricação própria. E os brincos da Duque não era fabricação própria. Mas, enfim, fui com o que eu tinha mesmo, que eram as encomendas que eu comprava pela internet, e consegui participar. E participei dessa feira e da feira do Chá com Elas. Quando as pessoas iam até o stand, perguntavam: ai, que lindo, você que faz? Ai, que lindo, você que faz? Eu falei: então eu vou fazer. E do nada também comecei a fazer. Aí, olhei na internet, gostei de uns modelos. Eu desenhava eles, alguns no papel, desenhava no programa, no Illustrator, e mandava pra menina fazer o corte das peças em MDF. A Micaela criativa, né? E assim, nunca tinha feito acessório na vida, nunca tinha feito curso nem nada, e aprendi no processo. E aí comecei a fabricar os brincos, cordões. E nesse período também, as semi-joias foi caindo um pouco. Eu disse, então preciso de foco. E aí cancelei as semi-joias, falei, vou focar só na Duque mesmo, que é algo que tem mais. Eu consigo colocar mais personalidade, mais autenticidade. E vou focar nelas. E aí comecei a fazer as minhas peças, não comprei mais, e participar de feiras, né? Como eu disse, do Chá com Elas, a Feira das Deusas. E... acho que esse era o nome que você queria lembrar. Não é esse. No Horto que tem. Gente, eu não vou lembrar também não, mas se a gente lembrar, a gente conta. E aí, participando dessas feiras. E isso conciliando com o trabalho. Tinha dia que eu chegava, era fim de semana, fazendo peça
porque tinha feira. Aí pra ir pra feira, aquele rolê que tinha que levar todas as peças, tinha que levar a mesa, tinha que levar espelho. Aí tinha o transporte, aí você ficava o dia inteiro, ou no sábado ou no domingo. Aí segunda tinha que trabalhar, enfim. Vamos falar de uma realidade que as pessoas não gostam muito, mas que acho que você viveu na pele? A gente conversou sobre feira sem planejamento não é efetivo. Porque você está falando da sua hora de trabalho e você é a sua única mão de obra. Então, se você não se planeja, se você não cria uma meta de vendas, se você não tem o comportamento ideal, se você não convida pessoas para te prestigiar nessa feira, feira dá resultado? Não. Tinha feiras muito boas, que eu acho que era um pouco de sorte, porque nem sempre tinha esse planejamento e essa estratégia, mas tinha feiras que eu ficava muito pra baixo, assim, gente, mas a feira não pagou nem a inscrição. E aí a gente esquece de pensar, né? Será que era a feira ou eu? Qual que é o ponto-chave da questão? Sim. E aí, participando dessas feiras, muito cansativo e tudo, e enfim, tava rolando. Em julho de 2019, esse trabalho que eu estava até então, CLT, tava ficando bem desgastante. Eu falei assim, não, eu tenho que... Não dá. Só que até então eu não tinha outra opção. E eu sabia que a Duque não ia pagar minhas contas. Você sabe fazer conta, né? Então tava fácil. Era básico. Eu sabia que não ia pagar minhas contas. Então, Mas estava tão insuportável que eu tinha um freelancer. Entendi. De publicidade. Eu tinha um freelancer. Eu até gosto de falar o valor, tá? Era de R$400, um freelancer, e tinha um outro de R$100. Ou seja, eu tinha R$500 apenas. E o desespero era tão grande que eu saí e falei, não dá. E vivi alguns meses com a Duque e esses R$500. E aí a nova profissão dela foi malabarista, entendeu? Gente, é óbvio, é bom deixar claro, Vanessa, que eu, na época, atualmente, mas na época eu morava com os meus pais, então eu tinha o apoio dele. Quando eu falo, né, que saí de um trabalho com apoio, com esse valor, é óbvio que uma pessoa para se sustentar sozinha, aluguel e tudo, não tem como. Então eu morava com eles, e tive o apoio deles, não, pode sair, já que tá tão insuportável assim, e tive o apoio deles para isso. Então, gente, não mete o louco e sai pedindo conta, né? Se você não vai conseguir arcar com seus compromissos. A gente tem que ter responsabilidade também. Até porque, gente, um dos comportamentos dos empreendedores chaves é correr risco calculado. Então a gente não pode deletar a palavra calculado do final e achar que é só pular da ponte, tá? Vamos focar, fazer a análise da situação mesmo, como que tá, se dá, se não dá. Até porque um fator que eu acho que pra Mica fez muita diferença e faz pra todo mundo é a questão da saúde mental. Você precisa amar o que você faz para que você consiga entregar o seu melhor. E no empreendedorismo isso não é diferente, até porque normalmente, quando a gente traz pra realidade do eu presa, a pessoa, ela faz tudo na empresa. Cara, tem que gostar muito, porque como que você vai dar conta de fazer todas as coisas, de entregar o seu melhor e captar clientes? Porque sem clientes sua empresa não existe, isso é um fato, né? Então eu acho que a saúde mental no seu caso contou também, né? Total. Tanto que teve um dia que eu cheguei em casa chorando, desesperada. Aí meu pai, não, amanhã você não precisa nem voltar lá. Eu falei, pai, eu não posso fazer isso, não, abandono de trabalho, né? Mas tive um apoio muito, muito, muito bom, né? Legal. Dos meus pais, muito legal. E isso ajudou muito. E aí saí e fiquei esse período com esse freelancer e a Duque continuando. Porém, quando eu saí desse trabalho, eu já tinha percebido que eu estava repetindo os ciclos de sair de um trabalho, entra em desespero, entra em qualquer outro trabalho para não ficar sem ter como pagar a conta. E tava isso. E eu não gostava e queria sair daí 2, 3 meses e não tava saudável para mim, né? Então eu falei, não, a partir de agora eu vou respirar. Eu só vou retornar para algum outro trabalho fixo, assim, caso eu veja que é muito interessante para mim e eu queira de verdade. De louco todo mundo tem um pouco, mas tá demais, né? Falei, tipo não, agora eu vou respirar e vou organizar as coisas primeiro.
E aí fiquei. E as coisas começaram a fluir. Depois desse freelance, eu fui pegando outros freelancers, né? Trabalhando de forma autônoma. Criando conteúdo. Isso, criando conteúdo, que hoje meu foco é redação, né? E criando conteúdo e fazendo esse freelancer na área da publicidade. E conciliando com a Duque. Então foi um período que veio um período assim de uma certa calmaria, né? Que eu conseguia conciliar o freelancer com o meu empreendimento. Assim que eu saí desse trabalho, além das feiras, eu conheci um projeto do Sebrae, que é o Sebrae Delas. E que foi, assim, um divisor de águas de verdade. Porque é aí que eu fui entender que tudo isso que eu estava fazendo há 1 ano era empreender. Até então, não sabia o que era. Tava tudo muito confuso. E aí tive apoio, né? Desde a área de finanças, gestão, comportamental, né? Que a gente às vezes não se enxerga, a questão da autoestima. Como eu disse, eu não tinha referência de mulheres na família que empreendiam. Então você tinha um grupo ali de mais de 20 mulheres, todas no mesmo barco, se ajudando, se motivando, tendo capacitação. Isso vira a chave na cabeça da gente, né? Então aí que eu entendi o que eu estava fazendo de verdade, né? O que era o empreendedorismo. Inclusive, a frase que eu acho que mais marcou, né, nessa etapa, foi a que a gente conhece como lugar de mulher é onde? Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu concordo, tá, gente? Lugar de mulher é onde ela quiser mesmo. Mas eu acho que pelo bem da nossa saúde mental e pelo comportamento que precisa ser estimulado e que faz muita diferença na vida dessas mulheres, lugar de mulher é uma do lado da outra, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acho que é muito legal a Mica trazer essa reflexão e contar um pouco, né, Mica, do que você viveu, primeiro pra gente entender. Empreender não é um mar de 1000 rosas. Não. Se te contaram isso, foi enganado, tá? Aquela figurinha, né, que é meme da pessoa endinheirada, tipo, como pensam que eu sou e como eu sou de verdade, é assustadora e muito real, porque existe uma ilusão, um desenho que foi feito de que, poxa, decidi empreender e vai dar tudo certo, e por causa disso, quando não dá certo, eu acho que o problema tá em mim, ou eu tenho que desistir de cara. Não tem. Quantas empresas a Mica falou que teve aqui? E, inclusive, outro ponto que eu acho que é legal, assim, que eu queria destacar da sua fala, é a questão de quando você coloca valor afetivo no seu negócio. Para você reconhecer que aquele negócio não tá indo bem e que ele precisa de ajuda, ou que ele, tipo, tá bom, o ciclo já concluiu. É muito difícil. E aí eu queria que você falasse, porque, a empresa era sua, o valor afetivo era seu. Mas eu acompanhei, eu vi você passar por isso. Como que foi reconhecer assim? Não tá rolando, acorda pra vida. Então, aí continuei com a produção dos acessórios. E aí o negócio não tava indo bem, porque eu não vivia daquilo. Como eu disse, o que segurava as pontas era o meu trabalho com produção de conteúdo. E eu tô assim, não, já que não tá dando certo com brinco, o que eu vou fazer? Vou vender roupa também. Né? Aquilo não foi pensado, não foi planejado, não foi calculado. Como diz, baseado em em quais dados eu tinha pra me falar que não, vender roupa vai ser um bom investimento. Usa a sua imaginação, né? Você sonhou, acordou e vou fazer. Vou vender roupa. Aí falei, não, brinco não sai porque sei lá, as pessoas vão querer comprar roupa e roupa com acessório, tem tudo a ver. Eu vou vender horrores. Maravilhoso. Na cabeça de milhões. Isso, na cabeça da gente tá dando perfeito. Certo. Falei, não, vou vender roupa. Aí comecei a comprar roupas. Não, na verdade, encontrei uma parceria que ela me fornecia, ela tinha uma fábrica, me fornecia algumas peças e eu comecei a vender. Aí depois eu vi que eu queria umas roupas mais no estilo que eu gostava mais de usar. Você defendia, né? Que tinha questão. Aí comecei a comprar. Só que nesse caminho também, eu senti que eu fui perdendo um pouquinho a minha identidade. Porque
a essência da Duke lá do início, de ser uma marca, né, brasilidade misturado com as nossas raízes afro e tudo, foi perdendo, porque eu virei uma loja de Instagram como qualquer outra, que vendia roupa e alguns acessórios, né? Eu comprava de São Paulo as roupas e eu perdi um pouco a minha essência também. E aí, gente, como o papo é real, não é que tem nenhum problema, tá? Quando ela traz a reflexão, tipo, ser uma loja de Instagram comum, sim, só não estava alinhado com aquilo que ela se propôs a fazer, por isso incomodava, mas tá tudo certo. Tem muita gente fazendo muito dinheiro, tendo muito sucesso com essa escolha, mas estava claro para a pessoa que essa era a linha que ele queria seguir. Ela queria seguir, enfim. Pra mim não era. Tanto que eu até recebi alguns comentários. Eu vi que você mudou e tal. E aí comecei a vender. Aí veio a pandemia. Acho que um mês antes de declarar, né, a pandemia, eu tinha feito uma compra relativamente grande de roupas. E a loja, né, era online, então eu tinha na minha casa as peças e tudo. E aí eu falei, pronto. Que legal. Eita. Que bacana. E veio a pandemia. Aí aquele desespero, e o que vai acontecer? E nos bastidores, o que segurava a ponta mesmo, o meu trabalho de publicitária. E veio a pandemia e aí continuei, né, com o apoio do Sebrae, até que eu levei, assim, um choque de realidade, igual você falou, desse apego emocional que a gente tem afetivo, que não, vai dar certo porque é meu sonho, vai dar certo porque isso tem a ver comigo, e não tava dando certo, a verdade era essa, não tava dando certo. E aí, em uma consultoria, né, a gente até aprende que CNPJ não tem coração. Quem tem é a pessoa, tá, gente? O CNPJ não tem, isso é um recado importante. Em uma consultoria de finanças, que eu acho que é uma pessoa, né? O consultor financeiro é uma pessoa que tá ali pra isso, pra te jogar a realidade. E que a gente costuma odiar ele no final da consultoria, mas tá e tudo o certo. Que acontece? O gestor financeiro, ele tem dados. Ele tem número. Então, ele analisou comigo todo o meu estoque, tudo que eu conseguia vender. E não era lucrativo. E ele trata fato, né? Ele não trata a sua imaginação. Não era uma coisa que ele achava. Ele tava me falando baseado nos dados que a gente tinha. A planilha, que não era lucrativo. E ele falou comigo, quanto você ganha hoje prestando seu serviço com produção de conteúdo, publicidade? Eu falei pra ele. Aí ele olhou a planilha da Duke na época e o valor que eu falei que receber. Ele falou, posso ser bem sincero? Se eu fosse você... Aí eu, não, mas eu quero tentar mais um pouquinho, pelo menos até final do ano, nos próximos 3 meses, se eu dedicar, vai dar certo. Ele falou, se eu fosse você, eu desistia dessa ideia de vender roupa, acessório. E por que você não usa o seu trabalho, o que você formou, pra empreender? Porque é um negócio também. Já era, inclusive, né? Já era. Só pra constar, ela prestava serviço, ela não trabalhava de carteira assinada. Uhum. Então, tipo, se você não trabalha de carteira assinada, você tá prestando serviço, você já está empreendendo. Exatamente. Inclusive, era a sua maior fonte de renda, Não, era o que me sustentava. E aí... E acho que é importantíssimo, né? Porque talvez perca-se a conexão. Era marketing digital e a gente estava na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Um boom. Todo mundo procurou ajuda para criar conteúdo no marketing digital ou precisou de ajuda para aprender a fazer. Isso. Mas nem todo mundo estava disposto a fazer, não. É um fato. Você vive isso até hoje. Uhum. Quem não quer fazer, paga para ser feito. E ela era essa pessoa. Ela é essa pessoa. E aí, mas eu não fiquei, que bacana, vou recalcular a rota. Não, eu fiquei, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, não, quem que esse cara pensa que é pra falar desse jeito comigo? O jeito que ele falou, eu acho que não compensa você continuar e que não sei o que tem. Nossa, mas eu fiquei muito nervosa, chateada. E não, esse é meu sonho, que não sei o que tem. E aí, beleza.
E falei, não é possível, isso não pode acontecer. Que vai dar certo sim, se eu dedicar mais um tempo. Não, então agora eu vou vender só t-shirts, né? Que são mais baratas, vendem mais, vou parar com brinco, vou parar com as outras roupas que é difícil comprar. Porque, abrindo aqui um parênteses, vender roupas, você precisa ter um capital grande. Muito grande, Gil. Por quê? Roupa é um serviço, um produto que você precisa ter novidade o tempo todo. Então, você precisa o quê? Ter mercadoria nova o tempo todo, mas nem sempre você vai ter dinheiro o tempo todo. Nem sempre você vai vender muito no mês ou na semana. E é aí que estava o problema para mim. Eu não tinha... Aí, o que eu tava fazendo? Pegando do dinheiro que eu recebia... Tá sobrando, né? Então, por que não? Com publicitária, com produção de conteúdo freelancer... E investindo na Duque. E tava sendo um custo. A verdade era essa. Tava sendo um custo. A Duque era despesa já, nítido. Despesa. E aí o capital de giro, gente, só pra... capital de giro é literalmente o dinheiro que a sua empresa precisa pra continuar funcionando. É tipo, o carro pra andar ele precisa do pneu. E tem que ser trocado com frequência. E a loja de roupa... Não dá pra você ficar com uma estação o ano todo. Pra você trocar de estação, você precisa de dinheiro. E precisa de muito dinheiro, que é uma coleção que a gente tá falando. Então, é um tipo de negócio que requer um investimento, assim como todos. Mas, assim, existem outros tipos de negócio que o investimento ele é menor. No caso do que ela escolheu insistir para a Duque funcionar, era algo que eu precisava de um dinheiro que você não tinha. Não tinha. Que é o mais importante. Tanto que o consultor falou isso para mim. Ele falou, Micaela, pensa comigo. Hoje, quais custos você tem para desempenhar esse trabalho que você faz? Pensar o quê? Eu tô te odiando agora, né? Tipo assim. Vai. E aí ele falou, olha... E aí o consultor financeiro até falou isso pra mim. Quais custos você tem hoje pra manter o seu negócio de freelancer, por exemplo? É um computador, internet, um quarto e nada mais. Eu não tinha que ter um investimento constante. Assim, basicamente seria um curso, um investimento em tráfego, mas assim, não tinha um investimento tão alto igual as roupas. E aí fiquei muito nervosa, mas comecei aquela fase da negação. Dói. E a aceitação, tô assim, gente, peraí. Acho que a gente também fica cego um pouco, né? Então, falei, não, peraí. Eu tenho um negócio que tá funcionando, eu tenho cliente, eu nem conseguia atender todo mundo. Porque você era uma só? Porque eu era uma só. Eu não terceirizava nenhum serviço. Então, eu tô com um negócio na minha cara, é o que eu formei, é a minha formação, eu gosto de fazer. Até então também eu ficava aquela coisa, eu preciso fazer outra coisa, porque eu acho que eu não gosto disso. Mas eu não tinha nem parado pra refletir se de fato eu gostava daquilo, eu era boa naquilo, tinha retorno. A gente tem que analisar todos esses pontos, né, pra você investir. E aí, nessas conversas de o que eu vou fazer agora, eu falei, não, então eu acho que... Aí foi final de 2020. Eu tô assim, não, aí agora eu acho que é hora de dar uma pausa mesmo. Aceitei. Né? Aceitei, E aceitei e comecei a Mudo, que é a empresa que eu tenho hoje de marketing e comunicação voltado para negócios femininos. Porque eu via muito essa dificuldade das mulheres de produzir conteúdo, de entender a rede social. Então, nós temos mulheres aí mais novas, mas tem mulheres, né, mais maduras, que não sabem mexer no Instagram, não sabem como criar um post, não tem conhecimento das ferramentas que podem facilitar. E eu acho que é um ponto importante, não sente segurança para falar. Né? Sim. Porque parte do seu trabalho, além de criar conteúdo, é meio que fazer uma terapia ali, né? Não, Sim. Você pode, você consegue, Isso. Você é boa, você precisa aparecer. Isso. E aí, eu acho que passa pela sua história. Você também passou por isso. Vai lá, você pode, você é capaz, você consegue. Você não tá sozinha. Sim. E o empreendedorismo não foi lindo no início pra você, mas agora é lindo, né? E aí, eu juntei o útil ao agradável, né? Que era algo que eu tinha conhecimento, era um negócio viável, que tinha um retorno financeiro bom e o empreendedorismo estava ali. Então, eu conseguia ajudar outras mulheres empreendedoras também com a minha trajetória, que é o que eu vivo, o que eu vivi, né? Aliado ao que eu
ao que eu estudei, me formei e tudo. E aí comecei a terceirizar os serviços, então eu foquei mais na parte de atendimento, planejamento, produção de conteúdo só. Então a parte do design ela é terceirizada, então tem outras pessoas que atendem junto comigo, né? Legal. Outras mulheres, né? Então a parte de social media, a parte do design, foi tudo terceirizado e as coisas começaram a fluir melhor, né? Então, e aí a Mudo nasceu. Nasceu bem, já nasceu. Ela já tinha nascido, só não... Ela registrou, assim, Isso. a Mudo, a criança, depois e registrei de fato, que já fui no INPI e fiz o registro da marca. Acho que é um passo importante também para você enxergar, não, é um negócio de verdade, eu não tô brincando aqui, né? E o meu propósito hoje é ajudar mulheres a se posicionarem no digital. Eu ficaria com a Mica aqui, gente, mais uns 3 dias conversando, né? Mas eu queria assunto não falta. Assunto não falta, mas você vai voltar, eu espero que sim. Sim. E eu queria que você aproveitasse, já que você falou, né? Porque além de tudo, você também é mentora, que é mentora de alto impacto, que é algo muito legal, que é ajudar mulheres e principalmente por essa parte comportamental. Então eu queria que você falasse um pouquinho e também deixasse seu contato, né? Seu Instagram, para as pessoas te acharem. Sim. Através do Sebrae também depois eu fiz a mentoria o curso, né, de mentoria de alto impacto, que dá para juntar os dois, porque às vezes o empreendedorismo, essa parte do conteúdo é difícil e tudo, mas tem a parte comportamental que às vezes precisa ser trabalhado primeiro para depois a gente falar de marketing digital. Então eu ofereço também essas mentorias para mulheres que estão começando a empreender ou que já empreendem, mas precisam desse apoio que eu tive, né, para fazer essa transição. Para mulheres que querem fazer transição de carreira também. Então é basicamente isso. O meu Instagram é mudoinova, @mudoinova. Então segue lá. Se você ou uma amiga precisa desse suporte, precisa desse apoio para investir no digital, pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente está de braços abertos para te ajudar e para te acolher. Elas arrasam, né? Ela arrasa, a Micaela arrasa e tem muita mulher também trabalhando muito, com histórias lindas para serem contadas. Então quero aproveitar, assim, antes da gente fechar, primeiro para deixar uma frase que eu adoro de uma mulher incrível que eu admiro, assim, que é a Michelle Obama. A nossa força está na habilidade de se recompor. Então esse é o lema do empreendedor. Quando você sabe que desistir não é opção, você encontra outro caminho. Exatamente. E é isso. Então caí, levantei, ralou o joelho, mete a late. A gente cresceu com isso, deu certo, ardeu, mas melhorou. E aí a gente vai de novo. E acho que não esquecer disso, você não está sozinha. E já que aproveitar que eu tô falando que a gente não está sozinho, gostou? Deixa seu joinha, aproveita para poder indicar se tem alguém que você acha que vale a pena para poder assistir esse vídeo. Se quiser conhecer mais sobre a Mica, a página dela. O meu Insta, a gente tem, né, o Insta pode, na real, você pode seguir. E também aproveita para deixar comentário, vamos bater um papo, vamos conversar, se é empreendedor, não é, quer ser, ficou com dúvida, essa é a hora. Quer ver outras mulheres também aqui da região, pode deixar o comentário, a gente vai correr atrás delas, sem CSI, a gente vai correr de forma saudável, brincadeira. Mas é sério, aproveita, vai ser uma honra, a gente vai conversar, vai ler esses comentários e vai sempre ter coisa nova por aí. Então, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Essa é a vida real. É isso aí. Eu queria deixar só uma última frase, uma reflexão. Claro. Que eu acho que sintetiza muito a minha história, que a vida é sobre tentativas. Então, se tentou uma coisa e não deu certo, tenta outra, tá? Às vezes a pessoa tenta uma coisa e não deu certo, então acabou, isso não é pra mim de forma alguma. E não. A vida é sobre tentativas. E uma frase que eu gosto muito também que coragem é ir com medo. Então, tá insegura? Vambora. Vai com medo mesmo. Vamos tentando que uma hora dá certo. Obrigada, Mica. Vanessa, eu que agradeço pelo convite. Eu amei estar aqui. Eu também. Obrigada, meu povo. A gente se vê de novo.